Bom dia a todos, amém? Quem está feliz aí, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus foi fraco, por quê, gente? Tomaram café não? Diga aí, glória a Deus, é bom, muito bom. Primeiramente quero agradecer à igreja, quem pôde estar aqui ontem tivemos o chá da Elisa, né? Foi ontem, tivemos aqui, a partir da tarde, e tive o privilégio de ter muitas pessoas, muitos amigos da PIB de Arraial, também da PIB de São Gonçalo e Praia Linda, enfim, tivemos um grupo de mulheres aqui e alguns homens, mas a maioria maçante era mulher. E louvamos a Deus pela vida das nossas irmãs que estiveram aqui, e foi uma tarde agradável. Tivemos nosso momento de oração, tivemos um momento de brincadeira, tivemos algumas cenas que eu não posso mostrar para vocês, senão vocês vão ficar rindo o culto todo. Mas louvamos a Deus, porque Deus tem cuidado de nós em todo tempo, todo momento, amém? E o tema de missões em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, vai dizer assim, ó: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que coisa linda quando vemos esse relato do apóstolo, quando vai dizer que Cristo vive em mim, que não vivo mais eu segundo as minhas vontades. E aí eu tenho vivido essa nova fase da minha vida, a fase da paternidade que está aí. Em algumas mensagens eu coloco algumas fotos e imagens de bebês, vocês vão falar assim, não, é porque ele está vivendo isso o tempo todo, né? Mas é verdade, a gente está respirando isso, né? E a inocência da criança, a pureza da criança sempre traz algumas ilustrações para as nossas vidas. E aí, meditando sobre essa questão de Cristo vive em mim, não eu, mas eu me pergunto, e a gente sempre faz essas perguntas quando olhamos uma criança que se parece com o pai ou com a mãe, não é isso? Algumas vezes eu olho assim, falo, esse aí não tem como esconder, que é a cara do pai, ou é a cara da mãe. Sim ou não? Não tem isso, gente? Sim ou não? Tem a mulher às vezes carrega o neném 9 meses, não é isso? E ela vai aparecer comigo, essa criança, essa é a minha cara, né? E aí começa a ser a minha cara. Às vezes nasce a cara do pai. É benção, não é, gente? Eu ouvi um silêncio aí, fiquei preocupado. É benção, não é, Kevin? É benção. Às vezes também a mulher leva os 9 meses e de fato é a cara da mãe, gente. E é benção também, não é não? Vai dizer que não, senão vai dar um conflito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o texto vai nos falar justamente sobre isso, sobre não vivo mais eu, ou seja, Cristo vive em mim. Ou seja, da mesma forma que eu estou dizendo que o meu filho se parece comigo, ou a minha filha se parece comigo, como se parece com o pai, nós precisamos nos parecer com o nosso pai. Não é isso? Mas não só em aspectos físicos, mas sim nas nossas atitudes diárias, como cristão, na nossa caminhada diariamente, precisamos parecer com o nosso Pai, não é isso? É impossível eu viver a minha vida e dizer que sou filho de Deus e não ter traços do Pai em mim. Jesus, ele quando vem ao mundo, ele faz as ações, os milagres, e desde então, ele revela quem é o seu Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível, olha que coisa linda. Ou seja, Jesus deixa transparecer para toda a humanidade o reflexo de Deus nele, pois ele é o Filho de... Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, meu querido, mas com vontade, gente, com vontade, que hoje é domingo, o sol está bonito. Meu querido, você é filho de Deus. Filho de Deus, isso é um privilégio para todos nós, amém? Vamos colocar agora o tema da nossa mensagem, por favor? Já está aqui, gente, aqui não está ali, vamos lá. Então o tema da nossa mensagem é o quê? Viva a compaixão. Gente, viva a compaixão. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, depois nós vamos orar até no final da mensagem. Eu gostaria de orar por essa situação. A Bíblia vai falar, toda vez que preparamos uma mensagem, Deus vai falando ao nosso coração, Deus vai mudando algumas questões da nossa vida, não é isso? E aí quando eu estava preparando essa mensagem, terminei de preparar a mensagem, e hoje pela manhã eu recebi uma ligação, tem como você me ajudar, eu preciso ir ao médico e tal, e saí de casa mais cedo hoje, já fui ao pronto-socorro,
depois vim para cá e eu fiquei analisando, falando, gente, é viver a compaixão. É pregar e viver aquilo que você está pregando. Não há como eu falar algo e não viver, porque senão não haverá credibilidade nas minhas palavras. As minhas palavras precisam ser reflexo das minhas ações. Então, viva a compaixão. Pode passar o próximo slide, por favor. Viva a compaixão. O texto base, gostaria que lesse comigo, vamos lá? Jesus ia passando por todas e ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam desamparadas. Como quem? Então disse aos seus discípulos mas então faça o quê? Que coisa linda, ou seja, na Bíblia, no Novo Testamento, vai mostrar todo o tempo Jesus tendo compaixão das pessoas. Gente, compaixão é diferente de pena, não é isso? Compaixão é diferente de pena, ou seja, às vezes eu estou na rua, vejo uma situação, disso aqui, poxa, fiquei com pena daquelas pessoas. Compaixão tem uma implicância maior do que a pena. A pena, às vezes, você fica com pena daquela pessoa, segue o seu caminho e vai viver a sua vida. Você teve aquele momento de pena daquela pessoa. A compaixão implica muito mais do que isso. A compaixão implica ações em relação àquela situação. A compaixão. Então, Jesus vai nos mostrando, ao longo da sua caminhada, ao longo do seu ministério, que Ele tem compaixão de quem? De todas as pessoas que estão como? Aflitas, que estão necessitadas. Na minha última pregação aqui, eu falei que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E hoje nós estamos falando sobre isso, sobre viver essa compaixão. Jesus nos chama para viver essa compaixão. Ou seja, diariamente eu preciso praticar essa compaixão. Mas como? Meu querido, Deus vai colocar oportunidades para que você possa, de fato, viver essa compaixão no seu dia a dia. Então, vamos seguir para o próximo slide, por favor. Isso aqui é muito interessante, porque olha só, tem uns dados que são muito interessantes. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Haggai mostrou as formas como as pessoas se convertem nos países de terceiro mundo. A primeira é o quê? Vamos falar mais alto? Vamos lá, TV. Depois. E aí, gente, qual foi o maior índice aí? Parentes e amigos. Parentes e amigos. Ou seja, é através do meu dia a dia, é através das minhas ações que as pessoas conhecem de fato quem é Jesus. Eu sempre falo isso, não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticante da sua palavra. Às vezes falamos, mas precisamos colocar em prática esse verdadeiro amor. Precisamos colocar em prática essa compaixão. O tema de missões é compaixão, não é apenas eu pensar na situação, mas eu agir sobre a situação daquele que está aflito. Eu lembro, irmãos, de quando eu vim de uma outra igreja, meus pais foram criados na Assembleia, e eu lembro de quando eu comecei a visitar a Igreja Batista, e aí passei para a Igreja Batista. Eu lembro de algumas situações que eu passei, logo no início que eu entrei na Igreja Batista, a partir mais ou menos de um mês, eu tive pneumonia. Então eu acabei de entrar na igreja, estava começando a me envolver com a igreja, eu tive pneumonia. E eu lembro de uma das marcas, assim, desse momento que me marcou a minha vida, que eu nunca mais esqueci, foi que os irmãos daquela igreja que eu estava vivendo lá em São Gonçalo,
Eles saíram da igreja, foram lá em casa, me visitaram, cuidaram de mim esse tempo todo, mesmo eu tendo pouquíssimo tempo de membresia na igreja. Ou seja, eu estava menos de um mês, vamos botar um mês no máximo na igreja. E mesmo assim, os irmãos cuidaram de mim e eu nunca mais esqueci dessa marca da igreja batista. Mas essa marca não deve ser apenas da igreja batista, deve ser a marca da igreja de Cristo. E aonde eu estiver inserido, nós precisamos ter compaixão das pessoas e precisamos cuidar das pessoas. Ou seja, aquela ação gerou em mim o quê? Gente, uma alegria imensa. E eu falei, gente, eu quero fazer parte disso, isso é diferente. Eu quero também cuidar de pessoas. Eu quero fazer essa parte. Por isso, irmãos, é importante a gente como igreja cuidar dos nossos irmãos, cuidar das pessoas que precisam, porque precisamos marcar a vida das pessoas pela compaixão. A compaixão de Moisés? Não, porque a compaixão de Moisés é falho. A compaixão é um outro patamar, é um outro padrão, é uma compaixão de Cristo. Amém? Então nós vemos aí, por essa estatística, que na maioria dos casos da conversão, ela se converte por quem? Pela pessoa que está ao seu lado, pelas suas atitudes, pela sua influência na vida delas. Então, como é importante eu influenciar pessoas, mas isso também gera em mim um grande nível de responsabilidade. Por quê? Porque eu preciso impactar as pessoas com a compaixão de Cristo. Ou seja, eu tenho que absorver e ter essa responsabilidade em minha vida de impactar as pessoas. Às vezes, irmão, não podemos deixar essa missão apenas para o pastor da igreja. Não podemos deixar não, gente, é só para a liderança da igreja. Não, essa responsabilidade é de toda a igreja de Cristo, amém? Todos nós estamos incumbidos de fazer exatamente a mesma coisa, de impactar o mundo com o amor do Senhor, com a compaixão de Cristo. A Bíblia vai falar que no final dos tempos o amor de muitos se esfriarão. E se queremos ser reconhecidos por algo, queremos ser reconhecidos pelo amor de Deus, pela compaixão de Cristo Jesus, amém? Pode passar para mim, por favor. Então, vamos falar sobre alguns pontos dessa mensagem. O primeiro ponto qual é? Diga comigo. É preciso ter a compaixão como sua motivação. Olha só, ao ver as multidões, teve compaixão dela. Ou seja, qual é a sua motivação hoje, gente? Às vezes sua motivação hoje, não, eu vou trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, amém, eu também preciso, todos nós precisamos, não é isso? Mas a nossa motivação tem que ser muito maior do que isso. A nossa motivação precisa ser em alcançar as pessoas, em alcançar essas pessoas, é ter compaixão dessas pessoas, é ser movido pela compaixão de Jesus. Precisamos estar cientes da nossa responsabilidade, segurar e dizer, não, essa responsabilidade é minha. Ou seja, preciso ter compaixão como motivação. Talvez hoje você entrou aqui com a motivação errada. A sua motivação tem que ser compaixão das pessoas, tem que ser amor ao próximo, tem que ser cuidar das pessoas que estão aqui. Irmãos, a igreja é como uma grande família. Como uma grande família temos conflitos, temos diferentes pensamentos, mas precisamos nos amar, precisamos nos cuidar uns dos outros, amém? Assim como Jesus nos ensina. Jesus nos ensina na sua palavra que ele escolhe seus discípulos, e todos os discípulos tinham o mesmo pensamento que Jesus, era isso? Era isso, hein? Muito pelo contrário, cada um tinha um pensamento diferente, mas Jesus ia trabalhando na vida de cada um, diferente, em diferentes situações, em diferentes realidades. Deus ia ali mostrando o seu poder, o seu amor e a sua compaixão para com cada um deles. Então nós precisamos ter a motivação certa. Qual é a motivação? É ter compaixão das pessoas. Às vezes, irmãos, olhamos e a gente precisa ter muito cuidado para não julgar apenas as pessoas. Por uma ou outra situação, nós precisamos estar próximos, precisamos cuidar dessas pessoas. Precisamos ter compaixão, irmãos. Precisamos viver de fato, viver
de fato a compaixão de Cristo. Amém? Por favor, pode passar. O segundo ponto dessa mensagem é o quê? Vai dizer o quê? Para viver a compaixão na perspectiva, na minha perspectiva? Na de quem? De Jesus. É preciso o quê? Olha só. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, pois estavam e desamparadas. Olha só. Que coisa linda isso aí. Pode passar o próximo por mim, por favor. Agora, olha, vamos pensar nessas perguntas aqui, gente. Viva a compaixão. Qual é o seu público-alvo? Agora, ele é compatível com o público-alvo de Jesus. Você vê que o público-alvo de Jesus, muitos criticavam Jesus porque ele estava ao lado de quem? Da classe alta, é isso? Não. Ele veio para aqueles que estavam necessitados, aqueles que estavam aflitos, aqueles que estavam necessitados de mudança, de transformação. Não quer dizer que não vamos cuidar de todos, irmãos, porque Jesus, ele cuidava de todos, mas Jesus estava ali para cuidar daqueles que precisavam de mudança. Ou seja, o nosso alvo como igreja, o nosso alvo de compaixão, são todos aqueles que necessitam de Cristo, todos aqueles que estão passando por aflição. É muito interessante que em Samuel, mais ou menos, se eu não me engano, no capítulo 19 ou 20, vai falar sobre a caverna de Adulão, quando Davi ele se esconde na caverna de Adulão. E ali, olha que coisa interessante, foram pessoas da classe média e alta procurar Davi nessa caverna de Adulão. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, gente? Quem foi procurar Davi na caverna de Adulão? Foi quem, gente? Foi só os necessitados, endividados. Vamos falar claramente, foi a escória da sociedade. Aqueles que ninguém queriam foram procurar Davi. E Davi ali, durante aquele período, foi usado por Deus na vida daqueles homens. E 400 homens se tornaram os 400 valentes de Davi. Ou seja, ali houve transformação, ali houve mudança de vida, ali houve compaixão de Davi para com eles também. Deus usou a vida de Davi, meu querido, e Deus está nesse dia, nesse ano, nos chamando para que possamos ser usados também nessa geração, nesse tempo, como ferramenta de transformação na vida das pessoas. Isso quer dizer que é fácil? Não. Isso quer dizer que eu vou realizar todos os desejos da minha vontade? Não. Vai dizer exatamente em Gálatas: Cristo vive em mim, não mais eu. Quantas vezes a nossa vontade é estar em um lugar ou fazer outra coisa, mas a vontade de Deus é que você esteja aqui, que você esteja trabalhando no reino de Deus, é que você esteja desenvolvendo o seu ministério, é que você esteja envolvido na obra do Senhor. Então, meu querido, viva a compaixão de Deus. Alcance o alvo na perspectiva de Cristo. Como é bom conviver com os nossos irmãos aqui, todos que já são convertidos, né? A gente consegue bater um papo legal, conversar bastante, mas nós precisamos alcançar mais pessoas, irmãos. Não podemos nos acomodar em estar apenas na nossa igreja. Precisamos ser desafiados a ir lá fora e buscar mais e mais pessoas, para que o reino de Cristo cresça cada vez mais e que possamos ser essa ferramenta de Cristo, amém? Essa responsabilidade é nossa, irmãos. Não é só minha, não é só do pastor Felipe, pastor Neurinando, pastor de todos os pastores daqui. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é nossa, de alcançar esse público-alvo. Aqueles que... Meus irmãos, isso dá trabalho? Sim ou não? Você imagina Davi, lá na caverna de Adulão, com aqueles 400 homens, tendo que discipular aqueles 400 homens. E aí, era fácil, irmãos? E já pegou assim uma turma que já tinha muita mania, né? Não é isso? Já... Não foi assim que ele pegou de pequeno, vamos criar você, vou criar você, vamos trabalhar com você nos meus moldes. Não, já eram tudo adultos. E aí você precisa ter tato, você precisa ter compaixão, você precisa ter amor, você precisa ter carinho, você precisa ter empatia pelas histórias, porque Davi conhece ali a história de cada um, e ele começa a tratar a história de cada um, ou seja, individualmente. Cada um tem uma história, irmãos.
Às vezes olhamos para a situação de uma pessoa e ela está em uma situação totalmente adversa. Mas quando procuramos saber a fundo a história daquela pessoa, há uma razão para que ela pudesse tomar algumas decisões. E precisamos tratar nessa razão. Precisamos ir no cerne dessa razão, para que assim possamos levar a Cristo para mais e mais pessoas. Pode passar para mim, por favor. Terceiro ponto vai dizer assim: para viver a compaixão na perspectiva de Jesus é preciso conviver com a dificuldade e escassez de Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são... É verdade da igreja, gente? Sim ou não? Às vezes nós temos que nos desdobrar e fazer várias atividades na igreja, porque faltam de fato trabalhadores. Na igreja, no modo geral, se você conversar com pastores, é unânime como faltam pessoas que estão nessa visão, que estão focados nessa visão, que estão focados na compaixão, na perspectiva de Jesus, que precisamos deixar um pouquinho os nossos afazeres e deixar que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida para alcançar mais pessoas, para que possamos avançar, irmãos. Os tempos são maus e Deus tem nos chamado para fazer a diferença nesse tempo. Eu lembro que por muitas vezes na minha vida eu sempre deixei de fazer outras coisas para que pudesse estar na casa de Deus. Por muitas vezes eu vim e venho muito cansado, mas quando saio daqui eu saio renovado, porque eu sei que eu estou cumprindo aquilo que o meu Senhor me chamou para fazer. E quando estiver frente a frente com Ele, quando estiver face a face com o Rei, eu vou dizer: Senhor, está aqui, foi o que o Senhor me deu, e eu quero te devolver. Eu quero dizer: Senhor, tudo que eu pude fazer, eu fiz, para que o teu evangelho fosse proclamado, em tempo, fora de tempo, através das palavras, através da minha vida, através da minha família. Irmãos, os tempos são maus, são difíceis, e precisamos entender que estamos em guerra, mas não nessa guerra igual estamos na Ucrânia. Vivemos numa guerra espiritual, onde o diabo tem avançado, alcançado mais e mais pessoas e jovens, e precisamos nos levantar como igreja. Precisamos dizer: aqui é uma igreja que ama pessoas, aqui é uma igreja que tem compaixão pelas pessoas. Isso dá trabalho, mas quando vemos o fruto do trabalho, vemos que Deus está nos impulsionando a seguir em frente, a avançar. Precisamos avançar, meus irmãos. Pode passar o próximo, por favor? Diga comigo assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são... Olha para os seus pés aí, meu Gil. As irmãs já fizeram a unha, né? Está com a unha bonita, pode olhar tranquilamente. Nós vamos olhar para os sapatos e tênis, mas ele não fala da forma literal. Ele está dizendo: meu filho, como é bonito os pés daquele que proclama o evangelho de Cristo, os pés daquele que se dispõe, que se desprende das coisas desse mundo para viver esse evangelho genuíno, esse evangelho de renúncia em prol da vida de outras pessoas. Meu querido, eu não sei, talvez você entrou aqui, como eu falei, com a motivação talvez totalmente errada, e Deus hoje está nos chamando e nos dizendo: meu filho, a sua motivação precisa ser compaixão, precisa ser viver esse evangelho na plenitude, viver esse evangelho de desprendimento, de renúncia,
Deus tem nos chamado para fazer a diferença nesse tempo. Deus tem te chamado para fazer a diferença no seu trabalho, no seu emprego, na sua faculdade, aonde quer que você esteja inserido. Pode passar para mim, por favor. Para viver a compaixão na perspectiva de Jesus, é preciso ter na oração uma poderosa arma para despertar novos trabalhadores para a colheita. Diga comigo: rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie para a sua obra. Meu querido, está faltando trabalhador? Vamos orar ao Senhor. O pastor estava dando um tempo alguns temas, mensagens sobre o poder da oração, sobre a importância da oração. E a oração precisa fazer parte da sua vida diariamente. E às vezes nós só colocamos a nossa oração, às vezes, em Deus, em alguns assuntos específicos. Deus quer se relacionar com você por inteiro, fazer da sua vida uma vida de oração. E é preciso clamar ao Senhor pelos trabalhadores que faltam. Como igreja nós precisamos olhar e ver, nós precisamos orar aqui, precisamos orar ali, precisamos pedir a Deus que Ele possa enviar trabalhadores, amém? Para que possamos avançar com o Evangelho de Jesus. Pode seguir, estamos já finalizando a mensagem. Viva a compaixão, marque a vida das pessoas com a digital da compaixão de Jesus. Você precisa marcar as pessoas com essa digital de Cristo. Ah, Senhor, precisamos marcar essa geração. Não quero passar pela minha geração sem que de fato eu possa marcar as pessoas. Que possamos nesse tempo marcar as pessoas no nosso tempo, amém? Estamos finalizando, pode passar a próxima que estamos finalizando. Conclusão, vamos juntos ler. Comprometa-se que tem mais que ora. Entenda muito desespero, muitos sofrimentos, hein? Muita luta e guerra, hein? Torne-se alguém que deseja viver a compaixão na perspectiva de... Meu querido, se você hoje entendeu essa mensagem e você quer ser mais relevante ainda do que você é, eu gostaria de te chamar aqui à frente. Nós estaremos fazendo um momento de oração nesse momento. Gostaria de te chamar aqui à frente, porque nós iremos orar pela sua vida. Se você estiver dizendo assim: eu posso fazer mais pelo Senhor, eu posso fazer ainda muito mais pelo Senhor, eu te convido aqui à frente. Se você também não conhece esse Deus, eu te convido a sair deste lugar e entregar sua vida ao Senhor, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, tudo que sonhamos, tudo que pensamos, porque Ele é Deus, Ele é o dono da seara, amém? Pedi ao Felipe que estenda a mão também por aqui, pastor Neurinã, pastor Marcílio, estenda a mão por aqui para a gente estaremos orando. Você aí também que não veio, não tem problema, mas se você quer fazer mais pelo Senhor, se você entendeu que você precisa viver essa compaixão de Cristo, nós estaremos orando aqui também. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, levantamos a nossa voz agora como igreja de Cristo, Senhor. A igreja que milita contra o pecado, Senhor. A igreja que revela a verdadeira face de Jesus Cristo, Pai. Queremos entregar os nossos irmãos que saíram dos seus lugares, Pai, porque entende, Senhor, a verdadeira compaixão, a compaixão segundo a perspectiva de Jesus, não a perspectiva humana, Senhor. Entendendo que a compaixão, ela gera ações, Senhor, e que precisamos colocar em prática as nossas ações. Senhor, que o Senhor venha mudar a vida de todos que estão aqui, Senhor.
que entende essa mensagem, que estão dispostos a mudar a sua vida, Senhor. A tua palavra, Senhor, tem poder para mudar a nossa vida por inteiro, Senhor. Todos nós antigamente éramos pecadores e vivíamos, Senhor, afastados, Senhor, de Ti, Pai. Estava no império das trevas, mas foram transportados para o reino da luz, pelo poder da Tua palavra, Senhor. E nessa manhã estamos aqui, Senhor, orando e clamando pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Que haja mudança, que haja transformação, Senhor. Estamos nos comprometendo, Senhor, dizendo, Senhor, nos ensina a amar, nos ensina a ter compaixão dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor?